Salve, salve! Boa noite! Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o nosso tema da live vai ser um tema que eu considero muito importante, fundamental. É como se fosse assim, o alicerce de uma grande obra. Então, o tema de hoje é o seguinte: se você não mudar esse pequeno detalhe, a sua carreira pode estar aí, e pode continuar estagnada, pode estagnar, tá? Então, assim, isso é um detalhe muito importante. E que detalhe é esse? Esse detalhe é a nossa mentalidade, também muito falado atualmente como mindset, e eu gosto de apelidar como mindset, né? Então, na verdade, mindset, o que é o mindset? Vamos resumir aqui numa frase: é a forma que acreditamos, que pensamos, que sentimos e que agimos. Então é uma programação mental, que foi instalada durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, desde lá da infância, e a gente vem carregando as nossas formas de pensar, o nosso modelo mental, né? E aí a gente tem um mapa de mundo, como que a gente percebe todas as circunstâncias, todas as coisas que estão aí ao nosso redor, à nossa volta. Então, muito bacana, eu adoro esse tema, eu gosto muito, aprendi a gostar desse tema, mas assim, algumas pessoas podem estar de repente perguntando, né, me vendo falar sobre isso e se questionando: quem é você? Né? Porque às vezes algumas pessoas aqui podem não me conhecer, óbvio, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Freire. Para quem me conhece também, meu nome é Bruno Freire. Estou vendo aí várias pessoas que eu conheço, né, que são meus amigos, ou então são meus parceiros de negócio, ou então são até meus alunos, né, meus mentorados. Muito bacana e legal. Seja bem-vindo aí, Michel, né, minha amiga nutricionista Gisele Barreto, também lá do quartel, lá do HFAG, onde a gente serve. Muito legal te ver aqui também, Gisele. Seja bem-vinda, tá? Maicon, enfim, todos que estão vindo aí, que estão acessando essa live, eu espero de verdade poder contribuir de alguma forma com a sua mentalidade, com o seu mindset, né? Pelo menos para você, às vezes, né, talvez identificar algo que você não tinha pensado antes, e aí isso faz com que você abra mais, expanda mais o seu campo de visão, tá? Então, a minha formação, eu sou formado em educação física, né? Minha formação é na área da educação física. Eu atuei aí ao longo de mais de 15 anos no campo de batalha, né, na ativa da educação física, dando aula de spinning, running class, personal training, enfim, trabalhei muito e fui muito feliz também na área da educação física. Eu sou apaixonado também pela educação física, sendo que há mais ou menos 3 anos eu conheci o marketing e o marketing digital. Então eu me apaixonei, né, de primeira vista, assim, foi amor à primeira vista. Eu fiquei louco e aí eu venho durante aí esses 3 anos cada vez mais absorvendo mais conhecimento, né, e buscando aí ajudar também outras pessoas. E falar em ajudar outras pessoas, né, hoje em dia eu me dedico em ajudar os profissionais liberais, principalmente aí os profissionais de educação física, meus colegas de formação, a poderem escalar a carreira deles, escalar o faturamento deles, sem necessidade de ter que depender do atendimento presencial, ou então depender de uma academia, e sim podendo aí utilizar as estratégias, né, as ferramentas do marketing digital, da internet a seu favor, né, e poder alavancar, escalar a carreira deles. Então essa é a minha meta aí, é o meu propósito, é ajudar esses profissionais. E aí, mesmo que não saiba nada da internet, não tem problema, que um dia eu também não sabia nada. Então isso faz parte. Agora, se por acaso você aí, que está aqui na live presente, conhece algum profissional de educação física, ou então alguém que precisa escutar um pouco sobre mentalidade, sobre mindset, vai nesse aviãozinho que tem aí embaixo, ó,
ao lado da caixinha de ponto de interrogação, clica nessa flecha, nessa setinha e convida seus amigos para também participar dessa live e que juntos nós somos muito mais fortes e que a gente pode sim, acredito eu, um contribuir com o outro, um contribuir com a carreira do outro. Gisele, muito obrigado pelo seu elogio, você é uma querida também, profissional nutricionista de excelente nível, de alto nível, e é isso aí, você também tem te acompanhado, parabéns, teu trabalho está incrível e eu acredito muito, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, o retorno vem. Michel, legal, Michel, que bom te ver aí ao vivo comigo, bacana. Nicola, legal, já compartilhou, irmão? Bacana, compartilha com nossos colegas professores de educação física, que eles precisam também ouvir isso, porque, cara, eu acredito muito que se a gente não mudar a nossa forma de pensar, o resultado que a gente tem vai ser sempre o mesmo. Porque tudo que você sabe, tudo que eu sei, tudo que nós sabemos hoje, nos levou, né, a ter o resultado que a gente tem hoje. Então, às vezes, a gente deseja algo a mais e aí a gente precisa buscar um pouco mais de conhecimento, de informação, né, para a gente poder expandir o nosso campo de visão e atingir outros níveis, outros patamares. Então, beleza. Então, já que vocês chamaram aí os colegas, já aumentou aí o número de pessoas, legal, bacana, isso é muito importante. E assim, eu trabalhava, né, das 6 da manhã até 10 horas da noite, às vezes 11 horas da noite. Então, às vezes eu abria a academia e fechava a academia. E então eu trabalhava cerca de 12 horas por dia. E essa correria, né, essa falta de tempo, esse trabalho demais me incomodava. Algumas coisas me incomodavam, né? Principalmente depois que a minha filha nasceu. Minha filha nasceu em 2010, aí eu ainda estava ali também, atuante na educação física, mas quando a minha filha nasceu, eu acho que eu comecei a refletir um pouco mais, porque imagina, você pegar, eu saía de casa, ainda estava de noite, 5 e pouca da manhã, para abrir a academia às 6 horas da manhã, né, abrir entre aspas, ou seja, era o primeiro a entrar na academia. Então, quando eu saía de casa, geralmente o quê? Minha filha estava dormindo. E quando eu chegava, voltava, né, tipo, às vezes 10, 11, 10 e meia, 11 horas da noite, a minha filha também estava dormindo. Ou seja, eu não queria ver minha filha crescendo na horizontal, entendeu? Então isso acabava me incomodando. Só que a mentalidade que eu tinha na época era uma mentalidade meio que até com medo, por exemplo, da aposentadoria. Eu não sei se, óbvio que tem alguns outros profissionais liberais aqui e provavelmente já sentiram ou sente esse medo, né, da aposentadoria. Como é que vai ser quando eu ficar mais velho? Então eu ficava pensando lá. E aí na minha mentalidade na época, o que eu fazia? Não, eu tenho que trabalhar igual um louco, igual um desesperado, para poder gerar mais renda, né, e aí, tipo, pensar na aposentadoria. Só que na prática não era isso que acontecia. Geralmente quase não sobrava grana, porque automaticamente a maioria das pessoas faz o que? Acaba aumentando o padrão de vida também. Então acaba entrando, né, naquela corrida dos ratos. Então, tipo, quanto mais ganhava, mais gastava também. Enfim, então minha mentalidade na época não era uma mentalidade de crescimento. E aí vocês vão entender bem quando eu vou falar sobre essa questão de mentalidade de crescimento, né? Então aquela correria, aquilo me desgastava de tal forma, eu não tinha tempo praticamente para nada, para estar com meus familiares, com as pessoas que eu amo, enfim, para fazer um hobby. Era correria total e eu acredito que vários aqui também já passaram por isso ou então passam por isso, né? E aí, quando foi a gota d'água para mim, foi em 2007, quando eu sofri... 2007 não, foi em 2007, quando eu sofri um acidente de moto, né? Então eu sofri um acidente de moto, e aí o que acontece? Esse acidente de moto, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E aí eu pensei, não, pô, isso não pode. Aí automaticamente tua remuneração vai lá para baixo. E aí você fica 3 meses sem trabalhar, é mais ou menos o que as pessoas, o que a maioria dos profissionais estão passando por hoje, por causa da pandemia, né? Ficar tanto tempo sem poder
estar lá no presencial, dando as suas aulas, atendendo os seus clientes, né? Então o orçamento cai, e vai lá para baixo, mas as contas não deixam de chegar, certo? Mas aí eu abri minha mente, expandi minha mente e falei, não, vou começar a buscar outras alternativas, né? Outras possibilidades, para poder o quê? Para poder ganhar mais, aumentar os meus rendimentos e trabalhar menos. Esse sempre foi, depois eu comecei a pensar e comecei a buscar alternativas para isso se tornar realidade, né? E aí o que eu entendi também é o seguinte, que para a gente mudar, a gente precisa fazer algo diferente. Porque se a gente quiser mudar e continuar com o mesmo comportamento, fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, você concorda que os nossos resultados tendem a ser os mesmos? Então, se você pretende, deseja gerar mudanças, você precisa fazer coisas diferentes. E aí foi quando eu peguei e falei, cara, então eu conheci há pouco tempo também uma técnica chamada a técnica do latido, né? A técnica do latido do cachorro, é uma técnica muito interessante e que fez total sentido para mim. Por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui tem um au, 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 né? Ou seja, a técnica do latido, au, au, au. Au aqui, ó, de alto conhecimento. O outro au é o au de auto responsabilidade. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, e aqui ó, o terceiro au é o autoconfiança. Então, essa é a técnica que eu aprendi, a chamada técnica do latido. Olha que bacana, que interessante, né? Então, eu comecei a buscar me desenvolver mais, o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Buscando o desenvolvimento profissional, eu entendi que eu precisava me desenvolver como ser humano. Eu precisava me autoconhecer melhor. E aí foi quando eu fiz um curso chamado Practitioner, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um curso da área da PNL, que é voltado para isso, para o desenvolvimento pessoal. E com certeza ele me ajudou e me ajuda no meu dia a dia. Muitas coisas que eu tinha um modelo de pensamento meio fixo, né? Eu comecei a expandir, eu comecei a abrir mais a minha mente. Então esse treinamento foi fantástico, buscando aí o autoconhecimento, né? E aí também depois eu fiz outros treinamentos, que eu fiz o treinamento do método CIS, do Paulo Vieira, sensacional lá, de inteligência emocional. E aí também foi aonde eu entendi a importância da autorresponsabilidade. Ou seja, todos os resultados que a gente gera, todos os resultados que tem na nossa vida, são frutos, né, de nossa responsabilidade. Você é que é responsável. E não, eu aprendi também que eu não devia ficar botando a culpa em terceiros, botando a culpa no governo, botando a culpa, seja lá em quem for, botando a culpa na minha infância. Então eu entendi que chama a responsabilidade para si, né? E busca, né, o resultado, busca o quê? Busca a solução da situação que você está passando. Então isso foi muito interessante. Eu também fiz um outro treinamento chamado Ultrapassando o Limite 4, do Rodrigo Cardoso. Para todos esses treinamentos foram voltados aí para você, foram voltados para eu estar me desenvolvendo mais como ser humano. Então, trabalhando a questão da minha mentalidade. É exatamente isso que eu estou procurando passar aqui também hoje. Porque se você não entender que a sua mentalidade pode mudar, a sua forma, seu modelo de pensar pode mudar o seu resultado final, não adianta, porque você vai ficar ali paralisado. Foi o que normalmente acontecia com os alunos. Os alunos, para poder gerar um resultado legal, esperado,
eles precisavam ter um modelo mental, precisava ter algo que os movesse, né? Que fosse realmente um porquê muito importante. Se a pessoa não consegue identificar isso através do autoconhecimento, identificar qual é, por exemplo, o seu propósito, acaba ficando ali estagnado e acaba não se movendo, né? Acaba não indo adiante. A Fátima está aí também, legal, deixa eu ler aqui rapidamente. Sexta série, sou publicitária e na época com 3 filhos separados, trabalhando... Isso aí, exatamente. Meu salário era muito alto e eu, né, era responsável. Isso aí, exatamente. Legal, Fátima, que bom o seu comentário aí, obrigado, tá? Obrigado por colaborar e por contribuir. Então, exatamente isso. Aí eu fui buscar esses treinamentos aí para me desenvolver mais e mais, buscando realmente a evolução. E aí tem 2 livros que eu quero citar aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas se conhecer aí também, deixa no comentário aí se conhece. Tem um livro simplesmente chamado Mindset, tá? Que é da Carol Dweck. Acho que é assim, eu não sei pronunciar. Meu inglês não é muito bom, então não se atentem a esse detalhe. Mas, cara, esse livro ele é sensacional e ele traz, né, a seguinte situação. É a nova psicologia do sucesso. Ele diz que existe, nesse livro, ele traz 2 tipos de mindset. Um tipo é o mindset fixo e o outro tipo é o mindset de crescimento, né? No mindset fixo, alguns aqui devem conhecer, mas é mais ou menos daquela época da Gabriela, né? Já ouviram? Era uma novela, se eu não me engano, e era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, é mais ou menos por aí, né? É aquela pessoa que fica se vitimizando, né? Que fica de mimimi. Então, normalmente, esse é o tipo de mindset fixo. Aquela pessoa que é difícil entender e mudar, né? E tem um outro tipo de mindset, que é o mindset de crescimento. É um mindset que, por exemplo, quando tem alguma circunstância, ao invés dele chegar e perguntar, poxa, por que comigo? Pô, é sempre assim, aquele que tem a nuvem, né? Aquela nuvem que só chove em cima da cabeça dele. Então, por que comigo? Que não sei o que, não. Qual é o mindset de crescimento? Ao invés de por que comigo, ele pensa assim, né? A pessoa com mindset de crescimento pensa assim, para que isso está acontecendo comigo? O que eu posso tirar de aprendizado dessa situação, dessa circunstância? Então, esse livro é sensacional, eu recomendo fortemente que leia esse livro, né? E tem um outro livro que é muito bacana, chamado Mudança de Mindset, que é do Derbinger Institute, sei lá também. Pô, a minha pronúncia em inglês realmente não é boa. Mas, enfim, é um instituto, né? E que é muito legal esse livro também, que ele traz 2 também situações, como se fosse dois tipos de mindset. Por exemplo, o dentro da caixa, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Dentro da caixa e o fora da caixa. O dentro da caixa, normalmente, é aquela pessoa mais egocêntrica, sabe? Tudo em benefício próprio. É isso aí, Michel. Esse é o livro mesmo, tá? Esse é o livro que eu tô falando. Então, de autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoconfiança. Isso aí, perfeito, irmão. Então, esse segundo livro, né, da mudança de mindset, que traz um modelo dentro da caixa e o fora da caixa, o que acontece? O dentro da caixa é aquela pessoa egocêntrica, sabe? Que tudo só olha para o teu umbigo. Basicamente isso. E o fora da caixa é aquele tipo de mentalidade mais empática, que tem empatia, que procura entender o outro, respeitar o outro, e é onde você tem uma percepção, né, diferente, que você pega aí com calma. Então, por exemplo, minha filha estava aqui pintando, lembrei disso agora que a Fabiana está até aí, minha esposa, mas minha filha estava aqui pintando no chão o skate dela, até botei aí nos stories, e respingou tinta no sofá, né? E aí, por exemplo,
ela não fez isso de propósito. Então a gente procura. Mas se é uma mãe, né, grosseira e tal, pô, que não sei o que, ia brigar, que não sei o que, por que tu fez isso, parará. Não, a gente entende que não fez aquilo de propósito, né, e procura se colocar no lugar do outro. Então isso é muito bacana aí, entender esses dois tipos aí de mentalidade e esses dois livros que eu recomendo fortemente que busque aí eles para ler na íntegra, porque eu tenho certeza que vai abrir assim muito a mente, né? Isso é muito bacana porque consequentemente cria novas possibilidades, tá? E aí eu decidi, em um determinado momento, eu decidi que eu gostaria, eu queria, eu estava desejando trabalhar em home office, trabalhar em casa, sem ter aqueles deslocamentos, enfim, sem ter aquele risco de, né, já tive 7 motos roubadas, que eu sou recordista aqui do Rio de Janeiro de moto roubada, então assim, diminuindo esse risco, né, de ter esses percalços aí, então eu peguei e falei, cara, eu quero trabalhar home office. E aí na minha busca constante, né, obviamente que eu procurei desenvolver outros negócios e não deram certo, não obtive o resultado que eu esperava, porém eu prefiro enxergar que eu posso tirar como aprendizado essa experiência que eu passei, que eu vivi, né? Então tudo na vida, não querendo generalizar, mas praticamente tudo na vida, nós temos pontos positivos e pontos negativos. E aí o que você pretende focar, né? Porque se você ficar focando só nos pontos negativos, automaticamente a tua percepção vai lá para baixo, a tua energia vai lá para baixo também. E aí foi quando eu peguei e conheci o marketing digital, né? E que eu não imaginava que era esse mundo fantástico. E aí eu percebi também que eu sempre gostei dessa parte de marketing, de vendas e tal, enfim, de estratégias. E aí eu me encantei completamente, me apaixonei e comecei, né, há mais ou menos 3 anos aí, a desenvolver, né, o marketing digital. Sendo que no início, não vou falar que foi fácil, porque não é fácil, não é fácil. No início então fiquei assim, totalmente perdido e com overload, sabe? Um excesso de informação, carregamento, meio carregado, com tanta informação, tanta coisa, e eu fiquei me sentindo meio que às vezes perdido. Até porque eu achava que o meu produto, meu serviço era para todo mundo. Eu imaginava, e na verdade, de fato, serve para vários tipos de profissões, vários tipos de autônomos, enfim, mas eu entendi que eu deveria focar em um determinado nicho, né? E aí eu fiquei pensando, por que então que eu não posso ensinar os meus colegas de profissão tudo que eu aprendi durante esses 3 anos? Todos esses cursos que eu fiz, tanto online quanto presencial, por que eu não posso ensinar, passar, né? Treinar, eu amo treinar pessoas, eu amo ajudar pessoas, eu gosto de impactar positivamente na vida de outras pessoas de verdade, de forma genuína, ser muito sincero, verdadeiro. Não adianta que vou chegar aqui e falar que é fácil, é mentira, né? É mentira. Então é isso aí, Gisele, aprendemos muito, e olha, muito mesmo, tudo vale a pena, exatamente, tudo vale a pena. Eu realmente sou assim um eterno insatisfeito positivo, que eu vou falar mais pra frente sobre insatisfação positiva, tá? Mas aí eu fiquei pensando assim, e aí eu falei, porque os profissionais de educação física, eles podem ser mais reconhecidos, eles podem criar o seu produto online, a sua presença online, né? E aí você pode estar perguntando, mas por que eu estou contando tudo isso? Porque na verdade eu não tinha um mindset certo na época. Por que eu não faço nada disso para a minha profissão, para a minha formação? Porque eu decidi focar. Não dá para você querer abraçar o mundo. E eu falei, eu quero focar aqui onde eu vou unir as minhas duas paixões, tá? E assim, provavelmente quem não tiver esse mind certo, né, de evoluir, de buscar aí o online para estar ali
conhecendo, adquirindo novas habilidades, aprendendo, colocando em prática, vai ficar para trás. Então quem não mudar a mentalidade, o comportamento, vai ficar para trás, isso é certo, né? Hoje em dia a comunicação cada vez mais é um diferencial. Então isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Até porque a realidade de hoje, a gente já está vendo aí, né? Requer várias adaptações. Muitas pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sem poder exercer a sua profissão de forma presencial. E alguém já imaginou aqui, alguém já imaginou na vida que isso tudo iria acontecer por causa de um vírus? E que vírus danado, entendeu? Que realmente chegou aqui para bagunçar. Só que realmente como consequência, está deixando aí uma crise enorme, né? Porém, a gente também pode, nessa circunstância, nessa situação, buscar, olhar, enxergar os pontos positivos. Tem pontos positivos? Claro que tem. Para pensar comigo. É possível trabalhar online? É possível trabalhar online? Responde aí para mim se é possível trabalhar online. Fala, professor Paulo, meu querido. Legal. Doutor Alexandre. Legal. Professor Rogério, meu amigo. Grande fera. Isso aí. Muito bom. Então, será que antes algumas pessoas se imaginavam trabalhando online? É isso aí. Hoje em dia a gente vê que é possível sim trabalhar online. E é possível sim escalar. É possível trabalhar tendo mais qualidade de vida. É possível ter mais tempo com a sua família. Passar com as pessoas que você ama. Mais tempo. Às vezes você, mas tem que trabalhar muito também. Mesmo online, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas olha só, estou aqui no meu escritório, na minha casa, do lado da minha filha, do lado da minha esposa, eu vou ali, volto, trabalho um pouco e tal. Óbvio que eu defendo também que a gente precisa ter um pouquinho de organização, de rotina, né? Até para não deixar se perder, ter metas, objetivos para serem alcançados. É isso aí. E ó, gostei. Sim, e ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que ao invés de estar chorando, está vendendo lenço para quem está chorando. E está ganhando muito dinheiro. E eu arrisco dizer, né? Só não vou ser generalista da certeza, mas que muita gente está ganhando até mais do que quando ganhava na época do tradicional, sabe? Porque você pensa só, são muitos benefícios, são vários. E sabe qual é o outro ponto positivo também dessa crise da pandemia? Algumas pessoas foram praticamente obrigadas a saírem da zona de conforto, né? A sair da inércia que estava ali eu não costumo nem chamar muito de zona de conforto, porque às vezes zona de conforto dá a entender que você está muito bem, que já está lá com a tua independência financeira, né? Que já está com a tua independência de tempo, liberdade de tempo, geográfica, né? Mas eu gosto de chamar de zona de acomodação, porque a maioria dos seres humanos acabam ficando acomodados. Então isso aí legal que serviu também para abrir os olhos e sair realmente de fato a se colocar em movimento e se readaptar. É isso aí, exatamente. Então assim, óbvio que infelizmente não dá para fechar os olhos para as coisas ruins que aconteceram. Claro, que aconteceram e que ainda estão acontecendo. Só que geralmente quando tem assim uma crise, né, dessa magnitude, geralmente alguns caminhos novos são vistos e que antes nem eram imaginados, né? Então você acaba vendo. Então eu trago para mim uma situação muito bacana que eu aprendi, que é a parte de ressignificação. Ou seja, a gente pegar uma determinada circunstância e ressignificar, né? Então, ou seja, dar um outro significado. É basicamente isso. Então eu acho isso muito interessante a gente começar a parar para refletir, vamos pensar aqui o que isso me trouxe, né, de bom. Então me obrigou, por exemplo, a dar uma desacelerada. Estava muito acelerado e agora, né, deu uma desacelerada e tal, deu uma acalmada, comecei a pensar um pouco mais a rever
os meus conceitos, né? A ver em relação à importância de estar do lado das pessoas que você ama, a contribuir com outras pessoas, quando a gente pode, né? Então tudo isso você pode ressignificar. Então é legal tirar assim os pontos positivos. Pessoal, se vocês estiverem curtindo aí, legal, tem um aviãozinho aí do lado do ponto de interrogação, clica nesse aviãozinho, convida um outro profissional de educação física, seja lá, pode ser nutricionista também, não tem problema, eu tenho minhas amigas, meus amigos nutricionistas, todos são muito bem-vindos, apesar de eu falar, de eu focar para os profissionais de educação física, assim como eu também sou formado em educação física. E quem tiver alguma dúvida, tá? Alguma dúvida, sugestão, e quiser colocar aí nessa caixinha que tem de interrogação, ponto de interrogação, vai ser muito bem-vinda, e tudo que eu puder estar agregando, pode ter certeza que eu vou estar agregando, tá? Então temos que acabar com esse paradigma de que o profissional de educação física não pode e não consegue ganhar bem. Exatamente. Cara, fez total sentido em relação à primeira live que eu falei, olha, isso é um paradigma realmente. A maioria de nós, quando foi fazer educação física, o que falavam pra gente? A educação física não dá dinheiro. A educação física você vai ralar igual um doido, não vai ganhar dinheiro. Vai ficar sem trabalho, vai ficar fora do mercado. Isso muitas pessoas falaram pra mim e provavelmente falaram pra vocês também que são profissionais de educação física que estão aqui comigo. Então assim, o que eu falo? Nos meus 15 anos que eu estava ali dando aula de spin e running class personal, a minha média mensal era 15 mil reais. E eu não acho isso pouco. Então eu ganhava até muito bem. Óbvio que, como eu falei agora há pouco, né, eu trabalhava igual um louco, de 6 da manhã até 11 da noite. Mas eu tinha uma remuneração bem interessante. Até mais interessante do que algumas profissões aí consideradas promissoras, né? Então isso é realmente, Neldinho, isso é realmente um paradigma. E a gente precisa entender o que é paradigma e quebrar esses paradigmas. Né? Aquelas coisas que enraizaram na nossa mente lá atrás. Que o dinheiro é coisa do capeta. O dinheiro é coisa ruim. Cara, tudo isso que falaram de dinheiro no teu passado, esquece, apaga, fala, não, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom. Eu costumo falar que o dinheiro é um amplificador de caráter. Ou seja, se você tem um bom caráter, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai conseguir ajudar. Agora, se você é uma pessoa com caráter ruim, automaticamente o dinheiro vai amplificar para coisas ruins. Então, exatamente essas crenças que implantaram ali na nossa mente é que precisam ser reconhecidas e transformadas, tá? Então isso é muito legal. E aí algumas pessoas chegam para mim, mas eu preciso deixar de atender no modo presencial? Claro que não. Claro que não. Eu defendo o método online, ou seja, tanto online quanto offline. Então é o online, é tanto online quanto offline. Você, inclusive, com o teu trabalho, e é o que eu acredito, é o que eu passo para os meus alunos, né, as pessoas lá da nossa comunidade Profoco Digital, o que eu passo? Que quanto maior a sua autoridade no mundo online, como consequência, como efeito colateral do seu trabalho online, as pessoas vão brigar por um horário no presencial da sua agenda. E com isso, a sua valorização vai lá para cima, o seu reconhecimento aumenta e o seu valor, a percepção de valor aumenta, consequentemente o teu preço também aumenta. Até porque você vai se tornar algo que tem um grande valor e que é escasso. Porque o nosso tempo, ele é escasso. Nosso tempo a gente tem quanto tempo? Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas, certo? Então é isso. Então, é isso aí, Michel. É uma realidade urgente e necessária. Quem não fizer quem não virar a chave, não fizer essa modificação, cara, realmente está fadado ao fracasso. Infelizmente, essa é a realidade. É a minha visão, tá? Às vezes você pode pensar diferente. E tudo bem também, não tem problema. Na semana que vem eu vou trazer um convidado, cara, um convidado fantástico. Também professor de educação física, empresário, que é dono de academia,
tá? Lá de Santa Catarina. O nome dele é Fernando Cantarelli. Cara, gente super boa, com astral muito bacana, uma energia muito boa e que tá ganhando muito dinheiro com trabalho online. E detalhe, tá atendendo gente do mundo inteiro. Tem brasileiros fora do Brasil? Tem. Tá atendendo. Se falar outras línguas, então, você pode atender até gringo. Tranquilo, tranquilamente. Então é isso. Esse convidado ele vai contar um pouco da história dele, como é que deu essa virada, né? E vou te dizer mais. Ele tem lá a academia dele, acho que está voltando agora também aos poucos, né? Cheio de regras, mas ele está lá. E ele não pretende largar o online. Por quê? Quebra de barreira geográfica. Pode atender pessoas não só ali do bairro, e sim do Brasil inteiro e quiçá do mundo todo. Então olha só que bacana. E quem decide tudo isso aqui, né, se você vai continuar lá com teus paradigmas, com a tua forma de pensar antiga, com o teu método antigo, sem se reinventar, sem inovar, quem decide isso tudo é a sua mentalidade e é você. É você. Não tem aí que entra aqui, o que eu falei de autorresponsabilidade. Lembra? Você é responsável pelo seu resultado, pelo que você tem, pelo que você é. Isso tudo é autorresponsabilidade. Então você que é o capitão da tua vida. Você que vai chegar e vai... O leme do barco, né? O vento pode estar num sentido, mas se você virar o leme, você vai para outra direção. E aí qual é a sua meta? Vamos buscar a meta, né? Vamos mudar. Vamos fazer essa mudança o quanto antes possível, tá? Legal, vi aqui, que tem uma galera entrando, sejam todos muito bem-vindos. Lembra do aviãozinho aí, chama os colegas profissionais de educação física para escutar um pouquinho desse nosso papo, dessa nossa live, que a gente está falando um pouco de mindset, como eu gosto de falar, mais certo, né? A forma de você pensar o teu modelo mental. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, que tudo isso você pode parar assim, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamento e que vai gerar um resultado. Então sempre você para pensar assim, se você pegar e alimentar um pensamento negativo, automaticamente você vai se sentir triste. Automaticamente o seu comportamento vai ser um comportamento sem sair da inércia, parado, paralisado. E aí, qual é o resultado que isso vai gerar? Então eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque às vezes algumas pessoas não conhecem, né? Às vezes não teve a oportunidade de ouvir isso de ninguém. Então fica aí, anota, lembra que eu sempre falei da importância de ter um caderninho, porque às vezes vem uma sacada ou outra e passou e às vezes a gente acaba não anotando na hora e perdendo e deixando passar. Então isso é muito legal aí, você pegar e marcar e anotar todos os insights, todas as sacadas que você for tendo aí durante as lives, que a gente vai rolar uma live cada dia aí. Então todo dia vai ter uma live que eu vou buscar fazer sempre o meu melhor, trazer o melhor para vocês do conteúdo e obviamente que sem cobrar nada, muito pelo contrário, eu quero realmente de fato ajudar muito. Até porque eu tenho uma comunidade que eu quero que cresça cada vez mais, que vai ser uma comunidade, vai ser a maior do Rio de Janeiro, do Brasil, né, onde a gente vai estar ali, um ajudando o outro, um querendo o crescimento do outro. Cara, a gente tem mais de 220, a gente tem mais ou menos, 220 milhões de habitantes, é muita gente para a gente atender, ajudar aí, né? Eu não sei se vocês também conhecem, mas tem um outro exemplo que eu gosto muito, que tem várias pessoas que já estavam, antes da pandemia, trabalhando no modelo online, né, trabalhando com produtos digitais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um que está milionário aí, que é o cara que criou o Q48, né, que é o Queima 48, que é o Vinícius Possebon. Esse cara, ele é incrível, mas você para pensar assim, o que ele tem, o que ele é melhor que você? Se ele conseguiu fazer, você também é capaz de fazer. Aí para pensar assim, peraí, mas conhecimento técnico. Conhecimento técnico você tem, eu tive, a gente tem lá durante a faculdade, maioria. E o que difere, né, na verdade, essas pessoas que já estão ali há mais tempo, é a mentalidade. É que não estavam satisfeitos
com algumas questões, né, como eu falei lá no início, algumas questões, a correria, né, a incerteza, a sazonalidade, né, que não queriam se transformar em commodity, mais do mesmo. Então, começou a pensar em outras possibilidades. A mente abriu, né, expandiu para outras possibilidades, outras oportunidades. Então isso é muito bacana. E aí você para pensar assim, pô, tá, mas tu tá falando isso tudo aí e tal, como eu já até mencionei um pouco antes, por que você não aplica em você mesmo? Porque como eu falei lá atrás, eu decidi escolher um nicho para trabalhar e unir tanto a educação física, que eu trabalhei durante muitos anos, 15 anos trabalhando na educação física, com o marketing digital, que é algo que eu amo, que é algo que eu me apaixonei. E aí eu falei, pô, peraí, então eu posso ajudar, treinar os profissionais de educação física para que eles utilizem de forma profissional a internet a seu favor, né? E tenham um crescimento exponencial nas suas carreiras, através do marketing digital, através de estratégias e ferramentas do marketing digital, né? E obviamente que o online pode se iniciar na sua vida, na sua carreira, como um plano B, como algo que você desenvolve em paralelo. E como eu falei, você não tem que queimar a ponte do presencial. Muito pelo contrário. O presencial, como eu falei um pouco antes, o presencial vai ficar cada vez mais valorizado para você. Você vai se tornar uma referência. Legal, olha quem eu vejo aí, Lúcia Cartolano, minha amiga querida, linda, da Bodytech. É isso aí. Muito bom. E é isso aí, Gisele, minha amiga, ó. Zona de conforto, cara, poucos estão na zona de conforto. A maioria está na zona de acomodação, acomodado, né? E aí, lembra o que eu falei, tem que buscar um porquê muito forte, você pensar num propósito para que aquele teu propósito, aquele porquê vai fazer com que você se movimente e que não desista no primeiro obstáculo, porque os obstáculos vão vir, vão surgir os obstáculos, eles vão estar ali, e aí se você não tem um porquê mudar, né, um porquê forte, seja ele pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, enfim, pelos outros, né? Por exemplo, eu desejo impactar positivamente na vida de milhares de profissionais de educação física. E eu tenho certeza que a minha mensagem, né, pode realmente contribuir com isso, pode fazer a diferença. E aí é exatamente isso. Então, por isso também que eu criei o quê? Eu criei a jornada Pro Foco Digital, onde eu mostro todos os detalhes de como que isso vai se tornando rentável a cada ação que a gente vai fazendo, né? Cada momento que a gente vai colocando em prática as estratégias, as ferramentas, né? Os resultados positivos vão vindo, vão surgindo. Então isso é muito legal e por isso que eu te convido a estar participando comigo de toda a jornada, toda essa maratona de lives, né? De lives sozinho, lives com convidados, para que você realmente busque aí evoluir, busque melhorar. Às vezes, se você melhorar um detalhezinho, se algo que eu falar aqui fizer sentido para você e você aplicar na prática e te trouxer um resultado bacana, ótimo, ótimo, excelente, já vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz, mesmo que você não faça parte depois do projeto Pro Foco Digital, da nossa comunidade, não tem problema nenhum. Tá tudo bem também, tá? Só queria deixar isso muito bem claro. E aí você pode estar pensando assim, pô, Bruno, para você estar falando isso, pô, parece até fácil, né? Isso aí é algum botão mágico? Ó, vou ser bem sincero, se alguém tentar te vender, se alguém tentar te oferecer o botão mágico, né? Eu até confesso que eu já corri atrás desse botão mágico muito, só que esse botão mágico, ele não existe. Não existe, infelizmente, ele não existe. Infelizmente ou felizmente, ele não existe, tá? O botão mágico. Você vai precisar trabalhar. Você vai precisar, sim, você vai precisar dedicar energia, né? Você acha que foi fácil para mim, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas você acha que foi fácil para mim, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro vídeo para publicar nas mídias sociais,
Será que foi fácil para mim? Não, não foi fácil para mim. Sabe por que não foi fácil para mim? Porque eu ficava pensando, eu não sei se mais alguém aqui também pensa dessa forma, mas eu ficava pensando e eu tinha medo do julgamento do outro, né? Do que o outro ia pensar ou ia falar de mim, né? Que eu não gosto da minha voz, não gosto do meu cabelo, não gosto, cara, ou então chegar para mim, pô, que papelão, que não sei o quê, enfim, algumas pessoas já falaram, aproveitador. Eu falei, cara, como? Então eu gosto de pensar o seguinte, o que fez virar minha chave assim? Eu não tenho vergonha mais de gravar vídeo, para mim é numa boa, eu gravo, não tem problema nenhum. Então o que fez também, me ajudou nessa questão? Quando eu entendi que a minha mensagem que eu ia passar, né, que poderia impactar positivamente na carreira de outros profissionais, era mais importante do que a minha vaidade. Então eu passei a não ligar mais para o que o outro vai pensar. Até porque o que o outro vai pensar não vai fazer com que eu realize meus sonhos, não vai fazer com que eu tenha melhores resultados. Tá entendendo? Então é exatamente isso. É isso aí, temos que pensar o seguinte, em quantas pessoas que a gente pode ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. Exatamente, Gisele. Muito obrigado aí pela tua participação. É isso, tá agregando valor, tá acrescentando tópicos interessantes, né? E aí, então assim, eu gosto muito também de ter em mente que não vai ser, né? Eu gosto de falar também que não vai ser da noite para o dia, sem estratégia, né? Fazendo de qualquer jeito, por exemplo, fazendo como um amador, postando aqui, fazendo uma live ali, colocando um exercíciozinho aqui, ou então colocando de vez em quando uma frase motivacional. Até coloquei no outro dia uma enquete perguntando, né, se as pessoas acham que frase motivacional vai fazer com que a pessoa saia da inércia, se movimente. E a maioria, que bom que a maioria respondeu o que eu já esperava que iriam responder. Ou seja, a frase motivacional não vai ter o poder de tirar uma pessoa da inércia. Então, porque se fosse assim, os cigarros, eles não vendiam, porque você vai lá e vê, tem aquela imagem de terror lá, que não sei o que, se fosse desse jeito, cigarro não vendia. Então não é por aí, entendeu? É algo muito mais profundo, que está lá na parte emocional. Então você vai conseguir fazer com que a pessoa gere alguma ação mexendo com o lado emocional dessa pessoa e não com o lado racional, certo? Então como eu costumo às vezes brincar dizendo que o emocional, ele vai lá e insere o cartão, e o racional, ele sabe a senha, sabe? Mas quem tomou a decisão de compra foi o emocional. Geralmente é isso que acontece, e nos livros que eu já li sobre vendas, é isso aí exatamente que se fala. Oi filha, minha filha entrou na live também, ó, tô chique, hein? Que legal, agora eu tenho esposa e filha dentro da live, ó que bacana. Isso é um privilégio, né? Elas estão aqui do lado, na sala, aqui do lado. Ai, caramba, isso é muito bom, muito gostoso. Vou te falar que a primeira live, vou confessar aqui pra vocês que eu, né, dá um nervosismo e tal. Só que depois, sabe que, como acho que como quase tudo nessa vida, vai fluindo, né? A minha primeira aula de spinning que eu dei, cara, eu tremia de medo na primeira aula de spinning. Eu falei, cara, é um nervosismo, sabe? Até vontade de ir ao banheiro, essas coisas. Vontade de ir ao banheiro. Mas também agora, hoje eu entendo que eu ficava também pensando o que o outro ia pensar, né? Eu ficava pensando, mas foi um desesperador. Eu não sei se mais alguém aqui passou por isso, né? Mas realmente foi uma história muito bacana, muito interessante. E aí é exatamente o que eu estou falando. Então, se você for fazer de qualquer jeito, né, sem estratégia, sem ter um método, fazendo de forma amadora, automaticamente a probabilidade de você ter resultado de amador é muito grande. Concorda comigo? Então é basicamente isso. E aí eu não sei se para vocês caiu assim a ficha, né? Porque ir para o online hoje não é mais, na minha visão, né, na minha visão de mundo, não é mais uma opção, é uma necessidade, é quase que uma obrigação.
quem não tiver com uma presença na internet bacana, quem não for interessante, quem não for profissional, na minha visão, está afadado ali ao fracasso. Fracasso na carreira, digo como profissional de educação física, na carreira de profissional de educação física. Porque vai ser engolido pelos outros que estão presentes na internet de forma profissional, né? E olha que bacana também, você para pensar, o outro benefício fantástico da internet, foi o que eu falei, acho que falei mais atrás aqui agora, em relação que a quebra da barreira geográfica. Ou seja, você pode atender pessoas do Brasil inteiro. Você não fica limitado apenas ali, né? Igual, por exemplo, quando eu trabalhava ali na Academia Bodytech, só na Zona Sul, né? Daqui do Rio de Janeiro ali. Não, eu posso atender pessoas. Então, quantas vidas você pode impactar com os seus talentos, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, né? Então, pensa bem, quantas saúdes, né? Quantas vidas você pode até ajudar, contribuir a salvar, a impactar positivamente na saúde dessas pessoas. E aí eu acho que se você não traz isso para si, é um certo egoísmo, né? Então você pode atingir muito mais pessoas. E por que não? Né? Por que não? E para você montar um produto bem sucedido, né? Como eu falei, você precisa do método, precisa de estratégia para cada etapa. Para quê? Para você saber como que você vai fazer e o que você precisa fazer para atrair o seu cliente ideal, para captar, para captar esse cliente ideal, para se comunicar de forma mais assertiva, mais eficiente com o seu cliente ideal, né? Quando eu falo cliente ideal, porque eu também trago sempre eu prego, né? Passo para as pessoas lá, para os meus alunos da comunidade, que não adianta ser generalista. Querer, quem você é? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com tudo, eu atendo todo mundo. Atendo criança, atendo idoso, atendo gestante, atendo... Tudo bem, cai naquele mesmo problema que eu falei lá atrás. Né? Você querer atender todo mundo, você não vai atender ninguém. Então você para e pensa assim, ó, quem é o meu nicho? Não, eu atendo, eu ajudo mulheres de 30, 40 anos a emagrecer. Eu ajudo então mulheres que tiveram um neném, né? Mulheres pós-parto a voltar ao corpo que tinha antes, a voltar à sua forma física. Aí eu ajudo idosos a terem mais autonomia, mais energia para cuidarem dos seus netos, para brincarem com seus netos. Então para pensar nisso. Procura focar em um determinado nicho. Eu sei que não é fácil. Os paradigmas vão ficar brigando ali atrás, vão ficar falando ali, não, que isso aí você vai estar perdendo o mercado. Você não vai estar perdendo o mercado, você vai estar ganhando o mercado. É um mercado gigantesco, a gente tem mais de 220 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então para pensar, é muita raça de gente e você pode atender muita gente em um determinado nicho. É um mercado grandão, tem um nicho, tem subnicho, tá? Que é muito importante você entender. Até porque, quando eu falei de se comunicar, você vai ter uma comunicação mais assertiva, porque você sabe exatamente quais são as dificuldades, quais são os desejos que o seu cliente ideal tem. Você já tem essa personificação do teu cliente ideal em mente. Então você já sabe quais são os problemas dele, já sabe quais são as dores que ele tem. Então olha que interessante, e aí você vai ter uma comunicação muito mais assertiva. Você vai falar para um determinado nicho. Fica aí, ó, a dica para você refletir sobre isso, porque quando você se comunica, você automaticamente vai chegar no momento que você vai fazer uma oferta. E aí essa tua oferta precisa ser irresistível. A pessoa vai enxergar tanto valor nessa oferta que ela vai ser irresistível. E aí depois disso tem o próximo passo, que é o que? É a entrega. É como que você vai embrulhar e entregar o teu programa, né? O teu programa online, o teu programa online mais offline, enfim, tem vários modelos que você pode estar utilizando.
tá? Então assim, isso é muito importante. E o que você entregar, você precisa ter em mente que você deve buscar encantar o seu cliente ideal, né? Foi o que, por exemplo, um restaurante que a minha esposa que está assistindo aqui a live pediu um hambúrguer, né? Muito bacana, um restaurante muito bacana. E aí ela pediu um hambúrguer, só um hambúrguer. Aí pediu um hambúrguer, aí chega um hambúrguer, só que além de chegar um hambúrguer, chega também um brownie com um bilhetinho, com o nome dela. Então o que esse restaurante fez? Ele encantou a cliente. A minha esposa ficou maravilhada com aquela situação, né? Quem não gosta de receber um presente ou algo a mais, então agregou mais valor àquele simples hambúrguer, tá certo? Então fica aí como um exemplo para você encantar. Então você pode estar entregando mais, você pode e deve estar entregando mais do que você prometeu para encantar e ajudar na fidelização desse teu cliente, tá certo? Então é o seguinte, a gente tem aqui, a gente já está terminando a live de hoje e a gente tem uma tarefa prática que eu vou sugerir para vocês, né? Eu não vou, é uma sugestão que eu sugiro o seguinte, que vocês façam uma lista com 3 possíveis barreiras internas que você tem, tá? 3 possíveis barreiras que você tem para, assim, relacionada, né, com o mundo online, com o digital, tá certo? Então, 3 barreiras internas que você tem em relação ao digital. E aí, ao lado, né, desses 3 itens, você vai colocar o seguinte, você vai colocar o que você precisa fazer, como você precisa fazer para mudar isso, tá? Por exemplo, gosto de dar o exemplo do vídeo, né? Tem gente que tem muita vergonha, tem muito, não se vê gravando vídeo, né? E aí, por exemplo, gravar vídeos é uma dificuldade digital para mim, por exemplo. Aí o que você faz? Bota do lado assim, pensar em quantas vidas humanas eu estou deixando de ajudar com o meu conhecimento. Então, por exemplo, tá? Então é um exemplo prático aqui da tarefa de hoje que eu tô sugerindo para vocês, tá certo? E aí é o seguinte, durante essas lives eu, né, vou falar cada vez mais do projeto Profoco Digital e eu resolvi aí, que o projeto Profoco Digital, para quem não sabe, é totalmente voltado para o profissional de educação física, para ele alavancar a carreira dele com o mundo online, né, com estratégias e ferramentas do mundo da internet e poder não depender apenas do atendimento presencial e muito menos das academias, né? Principalmente, assim, eu me lembro que uma coisa que me deixava muito indignado nas academias era quanto eu pagava de repasse para poder dar minhas aulas de personal. Então você imagina, se você, no meu caso lá, no meu exemplo, que eu não vou nem citar o nome da empresa, não vem ao caso, mas por exemplo, eu dava uma aula de personal, cada aula que eu deixava lá, cada aula que eu deixava R$40 na academia, isso em média, às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas em média R$40. Então você imagina, se você cobra, sei lá, um exemplo, R$100 de hora-aula, 40 você deixava na academia, né, e voltava 60 para o teu bolso. E isso me deixava indignado, eu não achava isso justo, tá? Eu achava assim uma certa... enfim, mas não vem ao caso, deixa para lá. Então assim, durante a jornada Profoco Digital, eu resolvi que eu vou fazer também uma mentoria em grupo, né? E uma mentoria gratuita em grupo, onde eu vou analisar o perfil do Instagram, eu vou meio que fazer uma auditoria, né, para saber como é que está o Instagram, como é que está a fanpage, como é que está o YouTube, as principais mídias digitais, né, os teus principais canais de comunicação, e poder ali também dar algumas sugestões e orientações em relação ao que pode fazer para otimizar mais, para você gerar mais resultado. E aí, por exemplo, como participar? A primeira tarefa é o seguinte, vou postar uma foto, né, com essa camisa que eu estou aqui agora, tá? E aí você vai comentar, vai deixar lá nos comentários quais foram as sacadas que você teve. Então vai acabar a live agora,
E aí faz um print aí da tela e põe lá nos seus stories e me marca também, que eu vou ter o maior prazer em repostar, beleza? Forte abraço aí, até o próximo!